Eu configurei a inteligência artificial mais poderosa atualmente em 2 especialistas filosóficos para debaterem a pergunta mais profunda e complexa da humanidade: a vida após a morte? Cada um irá expor seus argumentos em 3 pontos principais, com 5 rounds para cada ponto. Em cada round, eles terão até 1 minuto para apresentar suas ideias e refutar o oponente. Mas antes, uma apresentação rápida de cada parte. Olá, sou a parte defensora neste debate. Minha posição é que há sim vida após a morte. Acredito que a morte não é o fim, mas uma transição para um plano espiritual, baseado em evidências filosóficas, espirituais e até científicas, como as experiências de quase-morte. A vida continua além do corpo físico, e a alma ou consciência segue sua jornada em um novo estado de existência. Oi, eu sou o cético, a parte questionadora, e defendo a posição de que a morte é o fim da consciência. Acredito que, quando o cérebro e o corpo falham, a consciência se extingue. Não há evidências científicas confiáveis que provem a continuidade da vida após a morte. As experiências relatadas de vida após a morte podem ser explicadas por fatores fisiológicos e psicológicos, e não indicam uma existência além do físico. Sem mais enrolações, vamos ao primeiro ponto. A consciência pode existir fora do corpo? Iniciando a parte defensora. A consciência não está limitada ao corpo físico. Quando olhamos para as experiências de quase-morte, muitas pessoas relatam ter se visto fora de seus corpos, com uma clara percepção da realidade ao redor delas. Esses relatos sugerem que a consciência pode existir independentemente do cérebro físico. Além disso, a ideia de uma alma imortal é um conceito central nas religiões ao redor do mundo, o que indica que, ao longo da história, a humanidade tem reconhecido a possibilidade de uma existência além do corpo. O defensor está confundindo experiência subjetiva com prova objetiva. A saída do corpo é frequentemente explicada por respostas neurofisiológicas, como a privação de oxigênio ou a liberação de substâncias químicas no cérebro durante momentos de extrema tensão. As percepções de ver o corpo de fora podem ser explicadas por alucinações causadas por distúrbios fisiológicos. Não há qualquer evidência científica robusta que comprove que a consciência pode sobreviver à morte do corpo. Embora o cético se baseie em explicações químicas, muitos relatos de pessoas em experiências de quase-morte envolvem informações precisas, que só poderiam ter sido adquiridas fora de seus corpos. Como explicar, por exemplo, aqueles que descrevem com detalhes eventos que aconteceram em salas distantes, nos quais estavam em estado de morte clínica? Não há explicações materiais satisfatórias para isso. Isso sugere que nossa consciência é algo mais do que simplesmente a atividade elétrica do cérebro. A explicação do defensor se baseia em casos isolados e não em evidências gerais. Não podemos tirar conclusões universais de experiências pessoais. Além disso, muitas dessas alegações de ver eventos distantes não são verificáveis. Quando temos eventos como esse, a explicação científica mais plausível envolve o cérebro tentando fazer sentido do caos fisiológico que ocorre durante a morte clínica, não a existência de uma alma que sobrevive ao corpo. O cético ignora que esses fenômenos têm sido documentados de maneira consistente por diversas fontes independentes. A repetição de experiências similares por diferentes pessoas, em diferentes partes do mundo e em diferentes contextos culturais, indica que a consciência não está limitada ao corpo. Muitos estudiosos, como o Dr. Raymond Moody, têm documentado essas experiências de maneira científica e argumentam que a consciência continua após a morte clínica. Novamente, o defensor faz uma generalização sobre a universalidade dessas experiências. O fato de muitas pessoas relatarem experiências semelhantes não é uma prova científica. O cérebro humano é programado para buscar padrões, e essas experiências podem ser um reflexo disso. Quando o cérebro se encontra em estado de extremo estresse, ele pode criar ilusões que têm uma estrutura coerente, mas que não indicam uma continuidade da consciência após a morte. A ciência pode até tentar explicar essas experiências, mas a verdade é que ainda não temos uma explicação definitiva. Não podemos reduzir a consciência humana a simples processos químicos. Muitos neurocientistas, como o Dr. David Chalmers, argumentam que a consciência não pode ser explicada apenas pelo cérebro e que há algo além disso. A evidência de vida após a morte, por meio de experiências de quase-morte, apresenta um desafio na visão materialista da mente. Chamar algo de desafio à ciência não é uma prova de sua existência. O fato de não termos uma explicação definitiva ainda não significa que a explicação materialista está errada. A neurociência está evoluindo e já fez grandes avanços na compreensão de como o cérebro gera a consciência. Continuar a insistir em explicações sobrenaturais sem base sólida é apenas uma falácia que nos impede de buscar respostas mais racionais e comprováveis. O cético parece não perceber que a experiência humana vai além do que podemos medir ou observar com equipamentos científicos. A consciência é uma parte intrínseca da nossa existência, e os relatos de vida após a morte e experiências fora do corpo sugerem que há algo mais além da morte física.
Se a ciência realmente fosse capaz de explicar todos esses fenômenos, já o teria feito. Mas a verdade é que a ciência não tem uma explicação convincente para a continuidade da consciência além da morte. A questão não é se a ciência tem uma explicação para tudo, mas sim que a explicação científica está em constante evolução. O defensor está desconsiderando décadas de pesquisa que mostram que muitas dessas experiências podem ser explicadas por falhas cerebrais, alucinações ou outros fenômenos naturais. Falar de algo mais além sem provas concretas é apelar para o desconhecido como uma explicação, algo que a ciência não faz e que precisamos evitar. Agora partiremos para o segundo ponto. Existem provas de vida após a morte? Começaremos pelo lado defensor. Relatos de pessoas que passaram por estado de morte clínica e retornaram com informações verificáveis são um forte indício de que a consciência não se extingue com a morte do corpo. Há casos documentados onde pacientes, sem atividade cerebral mensurável, descrevem detalhes de conversas entre médicos, ações realizadas na sala de cirurgia e até mesmo eventos em locais distantes. O Dr. Sam Parnia, especialista em estudos sobre reanimação, conduziu pesquisas em hospitais que mostraram que algumas dessas percepções foram posteriormente confirmadas. Se a mente fosse apenas um produto do cérebro, como explicar essas experiências quando o cérebro estava inativo? Embora a ciência ainda não tenha uma resposta definitiva, a quantidade crescente de relatos e estudos sugere que a consciência pode existir além do corpo físico. Diante disso, a questão não é apenas se há vida após a morte, mas se estamos dispostos a examinar essas evidências com imparcialidade. Eu entendo que essas experiências podem parecer muito convincentes, mas a gente precisa analisar isso com cautela. Até agora, a ciência ainda não encontrou uma prova concreta de que a consciência continua existindo depois que o cérebro para de funcionar. O que sabemos é que, em situações extremas, o cérebro pode produzir sensações muito reais, como luzes brilhantes, encontros com pessoas queridas e até uma sensação de estar fora do corpo. Isso pode ser explicado por processos neurológicos, como a liberação de substâncias químicas que afetam a percepção. Além disso, muitos relatos de experiências de quase morte acabam sendo influenciados por crenças culturais e memórias prévias. Quando alguém diz que viu algo durante uma parada cardíaca, pode ser que o cérebro tenha processado informações de forma diferente ou até criado lembranças depois. Não estou dizendo que essas experiências não são importantes, mas do ponto de vista científico, ainda não há um experimento que comprove que a consciência existe independente do corpo. Então, enquanto isso não for demonstrado, a explicação mais lógica ainda é que a mente e a consciência são produtos do cérebro, e não algo separado dele. O cético ignora a robustez do estudo. Stevenson não se baseou apenas em relatos, mas fez um trabalho de campo aprofundado para verificar as histórias das crianças. Quando ele encontrou detalhes que não poderiam ser explicados por simples conhecimento prévio, isso desafiou as explicações convencionais. Para mim, isso é uma forte evidência de que a consciência pode de fato persistir além da morte física. Esses casos sugerem que há algo além do corpo material, algo que transcende a existência física. Embora a ciência ainda não tenha uma explicação definitiva, esses estudos abrem espaço para a possibilidade de que a morte não seja o fim, mas uma transição para um estado de existência que ainda não compreendemos plenamente. O trabalho de Stevenson, apesar de fascinante, não elimina a possibilidade de explicações psicológicas mais simples. A ideia de que as crianças têm memórias de vidas passadas pode ser explicada por fatores como o ambiente familiar ou pela tendência humana de atribuir significado a padrões. A falácia aqui é que o defensor toma como evidência algo que poderia ser explicado por uma simples falha cognitiva. Isso não é uma prova irrefutável de vida após a morte. A questão sobre a existência de provas da vida após a morte é complexa, mas há indícios que não podem ser ignorados. Relatos de experiências de quase morte, EQMs, têm sido amplamente documentados, com detalhes impressionantes de consciência fora do corpo, encontros com entes falecidos e percepções precisas de eventos ao redor. Pesquisadores como o Dr. Bruce Grayson e o Dr. Sam Parnia estudaram esses casos e encontraram padrões consistentes que desafiam a explicação puramente biológica da mente. Além disso, testemunhos de pessoas que tiveram experiências de consciência após a morte clínica mostram que há algo além da atividade cerebral. Embora a ciência ainda não tenha uma prova definitiva em termos laboratoriais, esses fenômenos apontam para uma realidade que vai além da matéria. Se a morte fosse o fim absoluto, como explicar essas experiências? A ausência de uma explicação científica completa não significa que a vida após a morte não exista, apenas que ainda não há instrumentos naturais para medi-la. A falha do defensor é não considerar as explicações mais plausíveis dentro do campo da psicologia e da neurociência.
Fenômenos como mediunidade e regressão a vidas passadas são explicações baseadas em sugestões psicológicas, em estados hipnóticos, ou mesmo no viés de confirmação. A mente humana é altamente impressionável, e nossas crenças podem nos levar a criar experiências que parecem reais, mas que não têm base objetiva. A ciência não pode ignorar os relatos que vêm de diferentes culturas e religiões sobre a vida após a morte. O cético pode acreditar que esses fenômenos têm explicações simples, mas o fato de eles serem documentados por séculos, em diferentes contextos culturais, deve ser levado em consideração. O fato de tantas pessoas ao longo da história terem relatado experiências similares sobre o que acontece após a morte não pode ser descartado tão facilmente. O defensor está cometendo um erro ao fazer uma generalização cultural. Relatos similares não significam que eles sejam verdadeiros. As culturas humanas têm mitos e lendas semelhantes porque lidam com as mesmas questões existenciais. A história está cheia de exemplos de explicações sobrenaturais que foram eventualmente superadas pela ciência. Não podemos assumir que porque algo é antigo ou amplamente acreditado, ele seja verdade. O cético não pode refutar a consistência dos relatos de experiências de vida após a morte em diferentes contextos históricos e culturais. As pessoas que passaram por essas experiências frequentemente afirmam sentir um profundo senso de paz e compreensão, como se tivessem acessado algo além da realidade física. Para mim, isso indica que a vida após a morte não é apenas uma possibilidade, mas uma realidade esperando para ser descoberta. A questão é que as experiências relatadas são subjetivas e não podem ser consideradas provas científicas. Elas são impactadas por fatores psicológicos e culturais, não por uma realidade objetiva. A ciência exige provas objetivas e verificáveis, e não temos evidências consistentes de que a consciência sobrevive à morte. Até que tais provas apareçam, devemos considerar a morte como um fim definitivo, como qualquer outro fenômeno biológico. Chegamos então ao terceiro e último ponto, e nesse ponto o tema será: a morte é apenas o fim? Dessa vez, o lado que inicia é o lado contrário. A ideia de que algo sobrevive à morte é uma extensão do nosso medo do fim. A evolução nos programou para buscar padrões e significados onde não há nenhum. A morte é um conceito difícil de aceitar, então criamos narrativas de vida após a morte para nos confortar. Mas querer que algo seja real não o torna real. Se fôssemos honestos, admitiríamos que essas crenças são apenas mecanismos psicológicos para lidar com o medo do desconhecido. Interessante ponto. Mas, se a crença na vida após a morte fosse apenas um mecanismo psicológico, por que aparece em todas as culturas da história, desde tribos indígenas até civilizações avançadas? Não é uma invenção moderna, mas algo que sempre esteve presente na humanidade. Isso poderia indicar que há algo intuitivo dentro de nós que reconhece essa realidade. Além disso, muitas dessas tradições surgiram independentemente, o que sugere que podem estar baseadas em algo mais profundo do que um simples desejo de conforto. Mas veja, a cultura humana também criou mitos como Zeus, Odin e tantos outros deuses. O fato de uma crença ser antiga não significa que seja verdadeira. E essa ideia de que culturas diferentes chegaram à mesma conclusão pode ser explicada por um viés cognitivo comum. Nós, humanos, temos dificuldade em conceber o conceito de não existir. Nossa mente não sabe processar a própria ausência. Então inventamos explicações para continuar. Se nossa mente tem dificuldade em conceber o não existir, isso poderia ser uma pista de que a consciência não foi feita para acabar. Nós não sentimos medo de voltar para um nada antes de nascer, mas sentimos medo de ir para um nada depois de morrer. Isso pode indicar que nossa consciência tem um instinto de continuidade. Além disso, se tudo fosse apenas um produto do cérebro, por que temos experiências de déjà vu, premonições e percepções inexplicáveis? Isso pode ser um indício de que nossa consciência não está restrita ao corpo físico. Isso são apenas falhas da memória e do processamento cerebral. Déjà vu acontece quando o cérebro registra algo 2 vezes por engano, dando a sensação de que já vimos aquilo antes. Premonições podem ser explicadas por coincidências e interpretação seletiva. Lembramos das vezes em que acertamos, mas esquecemos das inúmeras previsões erradas. A mente humana é ótima em criar ilusões de padrão onde não há nada além do acaso. Então, como explicar casos onde pessoas têm lembranças detalhadas de eventos que nunca viveram? Há relatos de crianças que, sem nunca terem estudado um determinado idioma, falam palavras nele com fluência, ou de pessoas que descrevem eventos históricos com precisão sem nunca terem aprendido sobre eles.
Isso pode indicar que a consciência não começa do zero em cada vida, o que sugeriria que algo sobrevive à morte do corpo. Se a memória fosse apenas um processo biológico, esses fenômenos não deveriam existir. Esses casos são anedóticos e podem ser explicados de várias formas. Crianças são esponjas de informação e podem absorver conhecimentos de formas sutis sem que percebamos. Além disso, experimentos científicos rigorosos nunca conseguiram demonstrar que memórias de vidas passadas são reais. O cérebro é incrivelmente complexo e pode gerar ilusões convincentes. Confiar nesses relatos individuais não é ciência, é fé. A ciência ainda não explica tudo, e descartá-los apenas porque não se encaixam no modelo atual não é um argumento sólido. Muitas descobertas começaram como algo anecdótico antes de serem confirmadas. No passado, fenômenos como a eletricidade ou os micróbios eram desacreditados até que métodos fossem desenvolvidos para estudá-los. A questão é, será que a ciência atual tem as ferramentas certas para estudar a consciência fora do corpo? Se estivermos buscando no lugar errado, nunca encontraremos. Esse argumento é perigoso porque pode justificar qualquer coisa que não conseguimos provar no momento. Muitas pseudociências se sustentam nessa mesma lógica. Se não há um método confiável para detectar a vida após a morte, então não há razão para supor que ela existe. Até que se prove o contrário, o mais racional é aceitar que a morte é o fim. Mas a ausência de evidência não é evidência de ausência. O fato de ainda não termos um método infalível para medir a consciência fora do corpo não significa que ela não exista. A ciência deve permanecer aberta a novas possibilidades, especialmente quando há tantos relatos, padrões e fenômenos que desafiam explicações materialistas. A morte pode não ser o fim, mas apenas uma transição para algo que ainda não compreendemos completamente. Bem, então finalizamos os 3 principais pontos desse debate e agora cada um dos lados vai ter até 2 minutos e meio para dar suas considerações finais, começando pelo lado contra a vida. Chegamos ao fim desse debate e quero agradecer pelo espaço para essa troca de ideias. Apesar de posições divergentes, é sempre enriquecedor discutir temas tão profundos como este. Minha posição continua a mesma. Até que haja evidências concretas e replicáveis de que a consciência sobrevive à morte, a explicação mais racional é que a morte é o fim. A mente humana tem limites e tende a buscar padrões e significados, mesmo onde não há nada além de processos biológicos e químicos. Se um dia surgirem provas sólidas de que algo persiste após a morte, serei o primeiro a revisar meu ponto de vista. Mas, até lá, prefiro viver a vida baseado na realidade que posso comprovar. Se a existência termina aqui, isso a torna ainda mais preciosa. Cada momento, cada escolha, cada relação que construímos deve ser valorizada porque é única e finita. Então, se há algo que eu deixaria como reflexão, seria: não desperdice o agora esperando por um depois incerto. Viva com propósito, construa memórias, ame intensamente e faça sua vida valer a pena. Não porque haverá uma próxima, mas porque esta pode ser a única que temos. Obrigado pelo debate e pela oportunidade de refletirmos juntos. Agradeço muito esse espaço de debate e as ideias que compartilhamos. Concordo que questionar é essencial e que devemos buscar a verdade com honestidade intelectual e abertura de mente. Acredito que a morte não seja o fim, porque a consciência parece ser mais do que apenas processos cerebrais. Há fenômenos que desafiam explicações puramente materialistas, e culturas do mundo todo sempre intuíram que a vida continua de alguma forma. Mas, independentemente das provas, minha fé me ensina que nossa existência não é em vão. Se há algo além da morte, isso significa que nossas ações, nossas escolhas e a forma como vivemos têm um impacto que vai além do presente. Isso nos dá não apenas esperança, mas um propósito maior. Minha mensagem final é: viva de forma que, se houver uma eternidade, você não se arrependa de como usou seu tempo aqui. E se por acaso essa for a única vida, então que ela seja vivida com significado, amor e generosidade, pois esses valores permanecem independentemente do que nos espera depois. Foi um prazer compartilhar essa conversa, e espero que todos que acompanharam possam tirar suas próprias conclusões e refletir sobre o que realmente importa. Muito obrigado. Agora eu quero saber de você. Quem você acredita que se saiu melhor nesse debate? Quem conseguiu te fazer refletir ou te convencer em algum aspecto? E o principal, qual a sua opinião? Coloca aqui nos comentários e não se esquece, clique em se inscrever, dá um joinha e me fala aqui também qual é o próximo tema que você acredita que seja legal da gente trazer aqui nesse canal. Forte abraço!